Ela nem percebeu no momento. Estava concentrada demais na tela do notebook, revisando as últimas páginas do relatório que tinha levado 9 meses para ficar pronto. Foi só quando olhou para o telão da sala de conferência que viu. Seu nome tinha desaparecido da pauta. Simplesmente apagado. No lugar, o nome de um cara que ela nunca tinha visto liderar nada. E ninguém avisou. Ninguém mandou e-mail. Ninguém ligou. Às 9h30 da manhã, na frente de 340 executivos conectados em 5 países, ela descobriu que tinha sido substituída. Ao vivo. Transmissão global. Gravação enviada para os acionistas. É curioso como no ambiente corporativo todo mundo observa essas situações acontecerem, mas poucos se posicionam. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas assistem esse tipo de conteúdo, mas não são inscritas no canal. Se essas histórias fazem sentido para você, se você já passou por algo assim ou conhece alguém que passou, deixa teu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final, porque o que aconteceu depois dessa reunião ninguém esperava, nem mesmo ele. O CEO riu. A sala inteira riu junto. E 48 horas depois, a empresa perdeu 18 milhões de dólares. Mas antes de chegar nesse ponto, você precisa entender quem era ela. E por que ninguém deveria ter rido. A risada dele ecoou pelo sistema de som da sala de conferência às 9h34 da manhã, amplificada por 6 caixas acústicas estrategicamente posicionadas no teto. Marcelo Viana estava ao microfone, sorriso largo, postura relaxada, gesticulando com aquela segurança irritante de quem nunca foi contrariado na vida. Lina é ótima com planilhas, mas precisávamos de alguém com visão de negócio, não apenas burocracia, ele disse, e a sala inteira riu junto. 340 executivos conectados nos 5 escritórios regionais da Valterra Industries riram ao mesmo tempo, como se fosse uma piada interna que todos entendiam menos ela. Lina estava na última fileira, corpo imóvel, mãos cruzadas sobre a mesa, tentando controlar a respiração. 9 meses de trabalho, 847 páginas de auditoria, 23 inconsistências contratuais graves identificadas. E agora, transmitido ao vivo para a empresa inteira, seu nome virou sinônimo de burocrática demais para entender negócio. O telão mostrava Bruno Castelli, gerente júnior de 28 anos, acenando com modéstia fingida enquanto Marcelo anunciava sua promoção imediata a diretor de compliance, o cargo que era dela, o trabalho que era dela, a credibilidade que era dela, tudo sendo transferido para outra pessoa enquanto a empresa inteira assistia e ria. Ela não gritou, não levantou a mão para pedir a palavra, não mandou mensagem no chat interno da reunião. Lina simplesmente pegou seu notebook, fechou devagar, levantou da cadeira sem fazer barulho e saiu pela porta lateral enquanto Marcelo continuava falando sobre nova era estratégica de compliance. Ninguém percebeu, ou fingiram não perceber. No corredor, o silêncio era pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado central e o som abafado da apresentação que continuava lá dentro. Ela caminhou até o banheiro feminino do 12º andar, trancou-se numa cabine e ficou ali parada por 12 minutos completos, olhando para a porta de metal cinza, respirando fundo, tentando processar o que acabara de acontecer. Não chorou, não tremeu, apenas ficou ali, em pé, reorganizando mentalmente cada peça daquela humilhação pública que tinha acabado de sofrer na frente de toda a liderança global da empresa. Quando finalmente saiu, lavou o rosto, ajeitou o blazer azul marinho e voltou para o seu escritório como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado dentro dela. Não era raiva. Era algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Para entender o peso do que aconteceu naquela manhã, precisa voltar um pouco no tempo. Lina Cardoso tinha 34 anos e era diretora de Compliance e Auditoria Interna da Valterra Industries havia 7 anos. 7 anos impecáveis. 0 advertências. 3 prêmios internos de excelência operacional. 2 auditorias que salvaram a empresa de multas regulatórias milionárias. Ela não era daquelas profissionais barulhentas, que fazem networking agressivo ou aparecem em todos os eventos corporativos. Lina era o tipo de pessoa que chegava às 7 da manhã, ficava até às 9 da noite, lia contratos de 400 páginas,
linha por linha, conferia cada vírgula de cada cláusula e encontrava os erros que ninguém mais via. Enquanto os diretores comerciais fechavam negócios e comemoravam com champanhe, ela estava nos bastidores garantindo que aqueles contratos não explodissem na cara da empresa 3 meses depois. A Valterra operava em 14 países, tinha fornecedores na Ásia, Europa e América Latina, e movimentava cifras que a maioria das pessoas nunca ia ver na vida. E Lina conhecia cada detalhe dessa operação. Cada cláusula, cada risco, cada brecha. Nos 9 meses anteriores àquela reunião maldita, ela tinha conduzido a auditoria mais completa da história da empresa. 23 inconsistências contratuais graves envolvendo fornecedores internacionais. Exposição de risco operacional em 3 continentes. Cláusulas de rescisão que ninguém tinha prestado atenção quando os contratos foram assinados. 847 páginas de análise técnica, gráficos, tabelas, recomendações estratégicas e alertas de compliance. Ela tinha enviado versões preliminares para o CEO, para o CFO, para o jurídico, marcado reuniões, enviado e-mails detalhados. A resposta sempre era a mesma. Vamos revisar isso no trimestre que vem. Ou, obrigado, Lina, vamos analisar com calma. Ninguém analisou. Ninguém leu. E na manhã daquela reunião global, às 7h42 da manhã, ela recebeu um e-mail curto e seco de Marcelo Viana. Mudança de agenda. Apresentação de auditoria transferida para Q2. Obrigado pela compreensão. Sem explicação. Sem justificativa. Sem reunião prévia para discutir. Quando ela entrou na sala de conferência 2 horas depois, seu nome tinha sido removido da pauta projetada no telão. No lugar, Bruno Castelli, o garoto prodígio recém-contratado que mal sabia onde ficava o departamento de compliance. Lina voltou para o escritório dela depois daquela reunião e trancou a porta. Não para chorar. Não para ligar para alguma amiga desabafar. Ela trancou a porta porque precisava pensar com clareza. E clareza era a única coisa que ela ainda tinha naquele momento. Abriu o notebook, logou no sistema interno da empresa e foi direto para os arquivos da auditoria que tinha passado 9 meses construindo. Começou a revisar cada sessão, cada alerta, cada recomendação que tinha sido ignorada. E foi ali, na página 784, que ela relembrou o detalhe que ninguém mais sabia. Durante a auditoria, ela tinha identificado 3 contratos estratégicos com fornecedores asiáticos, Xangai, Seul e Singapura, que continham cláusulas de rescisão automática extremamente específicas, cláusulas enterradas nos anexos contratuais, nas páginas 128, 201 e 340, escritas em linguagem jurídica densa, que 99% dos executivos jamais leriam. Essas cláusulas diziam, de forma clara mas escondida, que qualquer alteração na estrutura de compliance da empresa, incluindo mudança de responsável técnico sem comunicação prévia de 60 dias, acionaria rescisão contratual automática. E tinha mais. Lina era a única assinante técnica desses contratos. Quando a Valterra tinha fechado aqueles negócios 2 anos atrás, o jurídico tinha exigido que alguém de compliance assinasse digitalmente como responsável legal pela conformidade contratual. Esse alguém era ela. Sua assinatura digital estava registrada no ERP corporativo como titular técnica, e o sistema estava programado para notificar automaticamente os fornecedores em caso de qualquer mudança de titularidade. Era um protocolo de segurança contratual que a própria Lina tinha implementado 3 anos atrás, justamente para evitar que mudanças internas passassem despercebidas e gerassem risco jurídico. Irônico. Quando Marcelo anunciou Bruno Castelli como novo diretor de compliance naquela manhã, o sistema da empresa automaticamente atualizou os registros internos. A mudança foi processada pelo RH, comunicada ao ERP, e uma notificação automática foi enviada para os fornecedores asiáticos conforme protocolo contratual. Lina sabia disso. Sabia que naquele exato momento, enquanto Marcelo ria dela na frente de 340 executivos, o sistema estava enviando e-mails que iam detonar a empresa em 48 horas. E ela não disse nada. Apenas observou. Naquela noite, Lina ficou no escritório até às 11h17.
O prédio estava vazio, apenas a equipe de segurança e a luz fraca dos corredores. Ela acessou o sistema de logs contratuais, aquele módulo técnico que só gente de compliance sabia que existia, e exportou todo o histórico de notificações automáticas enviadas pelo ERP nos últimos 72 dias. Salvou tudo num pendrive criptografado que guardou na bolsa. Depois, fez uma coisa simples, burocrática, tecnicamente correta. Desativou sua assinatura digital do sistema. Era um procedimento permitido por compliance em caso de transição de responsabilidade. Bastava clicar em 3 botões, confirmar com senha e pronto. O sistema registrou a ação como desativação voluntária por mudança de cargo. Ninguém seria notificado. Ninguém receberia alerta. Era apenas um movimento administrativo, invisível, que tornava juridicamente impossível reverter qualquer processo contratual que dependesse daquela assinatura sem passar por arbitragem internacional. Lina sabia exatamente o que estava fazendo. Desligou o computador, pegou a bolsa, acenou para o segurança da recepção e foi para casa. Dormiu 6 horas seguidas, sem pesadelo, sem ansiedade. Apenas o sono pesado de quem acabou de tomar uma decisão irreversível. Na manhã de terça-feira, Lina chegou ao escritório às 7h15, como sempre. Ninguém falou sobre a reunião do dia anterior. Ninguém perguntou se ela estava bem. O RH não mandou e-mail. Marcelo não apareceu no andar dela. Bruno Castelli passou pelo corredor com aquele sorriso de quem acabou de ganhar na loteria, cumprimentou algumas pessoas e entrou na sala que agora era oficialmente dele. A sala que deveria ser dela. Lina foi até o sistema de RH interno e solicitou férias. 22 dias acumulados que ela nunca tinha tirado em 7 anos de empresa. O sistema aprovou automaticamente, sem necessidade de assinatura de gestor, sem burocracia. Ela apenas clicou em confirmar e pronto. A partir de quarta-feira, estaria oficialmente fora do escritório, sem acesso a e-mails corporativos, sem obrigação de responder nada. Passou o resto da terça organizando alguns arquivos pessoais, respondendo e-mails, pendentes e observando o movimento normal da empresa. Às 18 horas, desligou o computador e foi embora. Na manhã de quarta-feira, às 6h34, enquanto Lina tomava café na cozinha do apartamento dela, o departamento financeiro da Valterra recebeu 3 e-mails simultâneos, escritórios de advocacia em Xangai, Seul e Singapura. Notificação formal de rescisão contratual unilateral com efeito imediato. Os contratos somavam 18.400.000 dólares anuais. 18 milhões. 3 linhas de produção críticas que dependiam desses fornecedores. Componentes eletrônicos que não tinham substituto imediato no mercado. E agora, de uma hora para outra, rescisão unilateral com efeito imediato, conforme cláusula 14.7 letra B, devido à alteração não comunicada de responsável técnico por compliance. Os e-mails eram formais, frios, escritos em inglês jurídico impecável. Cada um anexava cópia autenticada do contrato original, destacando a cláusula específica que tinha sido violada. E o pior, os 3 escritórios de advocacia já tinham enviado cópias das notificações para os órgãos reguladores locais, iniciando processos de auditoria externa sobre inconsistências na gestão de compliance da Valterra Industries. Multas contratuais de 2.100.000 dólares, exposição jurídica internacional, risco reputacional gigantesco. Às 8h12 da manhã, o diretor jurídico da Valterra entrou em pânico. Ligou para o CFO. O CFO ligou para o Marcelo. Às 9h03, reunião emergencial convocada. Sala de diretoria lotada. Advogados externos sendo chamados às pressas. Ninguém entendia como aquilo tinha acontecido. Ninguém sabia que aquelas cláusulas existiam. Às 10h47, Marcelo Viana trancou-se na sala de diretoria com 6 advogados, 2 diretores financeiros e o chefe de operações internacionais. A atmosfera era de velório corporativo. Silêncio pesado.
gente folheando contratos de 300 páginas tentando entender onde estava a bomba que tinha explodido. Bruno Castelli foi chamado para a reunião. Ele entrou suando frio, gravata torta, tentando parecer confiante. Alguém aqui sabia dessas cláusulas? O advogado-chefe perguntou, voz grave, olhando ao redor da mesa. Silêncio. Bruno balançou a cabeça. Eu assumi ontem, ainda tô me inteirando dos contratos, ele disse. E a frase soou patética até para os próprios ouvidos dele. O advogado abriu o notebook, acessou o sistema interno e foi direto nos logs contratuais. Quem assinou esses contratos? Quem era o responsável técnico? Ele perguntou, já sabendo a resposta. A tela mostrava o histórico completo. Lina Cardoso, assinante legal, responsável técnica. Única pessoa que tinha validado aqueles contratos 2 anos atrás. Única pessoa que tinha acesso aos anexos completos. E agora, consultando o sistema de RH, descobriram que ela estava oficialmente de férias desde aquela manhã. 22 dias. Celular corporativo desligado. E-mail com resposta automática. Às 11h20, alguém finalmente teve a ideia de abrir o relatório de auditoria que Lina tinha preparado. 847 páginas que ninguém tinha lido. O advogado-chefe foi direto no índice, procurando qualquer menção à rescisão ou cláusulas contratuais críticas. Encontrou. Páginas 784 a 809. Uma seção inteira dedicada exclusivamente às cláusulas de rescisão automática e riscos de transição de compliance. Estava tudo ali. Cada contrato, cada cláusula, cada risco. Lina tinha mapeado exatamente o que ia acontecer se a empresa mudasse a estrutura de compliance sem comunicação prévia. Ela tinha alertado, tinha documentado, tinha enviado o relatório completo por e-mail ao CEO, ao CFO e ao jurídico 3 semanas antes da reunião global. O advogado checou a caixa de entrada de Marcelo. Lá estava. E-mail de Lina Cardoso. Assunto: relatório final de auditoria. Urgente, revisão necessária. Enviado às 19h43 de uma terça-feira, 3 semanas atrás. Marcelo nunca tinha aberto, nem respondido. O e-mail tinha ficado ali, marcado como não lido, enterrado entre dezenas de outras mensagens. A sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando todo mundo percebe ao mesmo tempo que a cagada foi monumental. Às 14h35, Marcelo Viana ligou para o celular pessoal de Lina. Chamou 6 vezes. Caiu na caixa postal. Ele mandou 3 e-mails para o endereço corporativo dela. Resposta automática. Estou de férias até o dia 28. Para assuntos urgentes, contate o departamento de compliance. Ele enviou o assistente executivo até a mesa dela no 12º andar. Vazia. Computador desligado. Cadeira empurrada. Nenhum sinal de que ela ia voltar tão cedo. O RH confirmou. Férias aprovadas automaticamente. Sem necessidade de assinatura gerencial porque ela tinha mais de 20 dias acumulados. Tecnicamente, ela não tinha feito nada errado. Apenas tinha tirado as férias que tinha direito no MIR. Momento que quis. Às 15h50, o Conselho de Administração foi notificado. Às 16h20, reunião extraordinária convocada para a 1h da manhã seguinte. Às 18h12, a Valterra emitiu comunicado interno vago sobre revisão emergencial de processos de compliance. Mas já era tarde demais. Às 19h37, a notícia vazou para a imprensa especializada. Bloomberg, Reuters, Financial Times. Manchete. Valterra Industries perde contratos milionários após falhas. Crítica em auditoria interna. O telefone do Departamento de Relações Públicas não parou de tocar. Acionistas começaram a enviar e-mails exigindo explicações. A noite foi longa. Na manhã de quinta-feira, o caos estava instalado. Bruno Castelli foi afastado do cargo antes mesmo de completar 72 horas como diretor de compliance. Afastado. Sem cerimônia. Sem explicação pública. Apenas um e-mail seco do RH comunicando realocação temporária enquanto processos internos são revistos. Ele saiu do prédio carregando uma caixa de papelão com suas coisas, escoltado pela segurança, enquanto os colegas desviavam o olhar nos corredores. Às 10 da manhã,
o departamento de TI descobriu algo que fez o jurídico suar frio. Lina havia desativado sua assinatura digital do sistema na segunda-feira à noite. Protocolo técnico correto, previsto em compliance, completamente legal. Mas aquilo significava que era juridicamente impossível reverter a rescisão contratual sem um processo de arbitragem internacional que levaria no mínimo 6 meses, custaria uma fortuna e não tinha garantia nenhuma de sucesso. Os fornecedores asiáticos estavam amparados por contratos blindados. A Valterra tinha violado uma cláusula clara. Não havia brecha. Não havia negociação rápida. A empresa estava presa numa armadilha jurídica que ela mesma tinha construído e que só Lina conhecia por dentro. Às 11h30, Marcelo Viana fez o que devia ter feito dias atrás. Enviou uma mensagem pessoal, não corporativa, para o celular de Lina. Precisamos conversar. Urgente. Lina estava sentada num café em Pinheiros quando o celular vibrou. Ela olhou a mensagem, tomou um gole do cappuccino, esperou 17 minutos e respondeu. Obrigada pelo contato, Marcelo. Infelizmente estou de férias e sem acesso a e-mails corporativos. Qualquer questão técnica sobre os contratos asiáticos pode ser direcionada ao novo diretor de compliance. Atenciosamente, Lina Cardoso. Educada. Formal. Mortal. Marcelo leu a mensagem 3 vezes, tentando encontrar alguma brecha, algum sinal de que ela ia ceder, alguma indicação de que aquilo era negociável. Não tinha. Na sexta-feira, a auditoria externa solicitada pelos órgãos reguladores asiáticos chegou oficialmente à sede da Valterra. 2 equipes de auditores internacionais, credenciados, com poder para vasculhar contratos, e-mails, processos internos e decisões estratégicas dos últimos 3 anos. O Conselho de Administração exigiu explicações imediatas. Jurídico apresentou os e-mails que Lina tinha enviado e que tinham sido ignorados. O RH apresentou o histórico dela. 7 anos, 0 advertências, 3 prêmios de excelência, promoção negada sem justificativa formal documentada. Ficou claro para todo mundo na sala quem era o culpado. E não era ela. Às 15h20, Marcelo Viana foi convocado pelo conselho. Às 17h04, ele apresentou carta de demissão. Motivos pessoais, dizia o documento. Ninguém acreditou. Na segunda-feira seguinte, Lina Cardoso recebeu uma ligação do presidente do Conselho de Administração da Valterra. Voz formal, tom de quem sabe que errou feio. Ele ofereceu a posição dela de volta, com promoção imediata a vice-presidente de Compliance and Governance, aumento salarial de 40%, bônus retroativo e pedido formal de desculpas registrado em ata do Conselho. Lina agradeceu educadamente e recusou. 2 semanas depois, ela aceitou uma proposta da Kestrel Advisory, consultoria internacional especializada em auditoria de risco corporativo, como sócia-diretora para a América Latina. Salário 3 vezes maior. Autonomia completa. Reputação blindada. E o primeiro cliente da Kestrel? A Valterra Industries, que contratou a consultoria para reconstruir todo o departamento de compliance e reverter os danos contratuais internacionais causados pela negligência da gestão anterior. 6 semanas depois daquela reunião maldita, Lina entrou na mesma sala de conferência onde tinha sido humilhada. Sentou-se à cabeceira da mesa, abriu o notebook e começou. Bom dia. Vamos revisar os 23 pontos críticos que identifiquei na auditoria de março. Aquela que ninguém leu. Marcelo Viana não estava mais lá. Bruno Castelli não estava mais lá. Mas os 340 executivos que assistiram à transmissão global ainda se lembravam da risada. E agora, todos sabiam exatamente quanto ela custou. 18 milhões de dólares. Uma carreira destruída. E outra reconstruída do zero. Se você já sentiu o peso de ser subestimado no trabalho, de ter sua competência ignorada ou de assistir alguém receber crédito pelo que você construiu, se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais de quem virou o jogo no silêncio. E se você conhece alguém que já passou por algo assim, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me conta. Você já teve que provar seu valor depois de ser descartado?